Olha com quem que a gente tá aqui hoje, Está convidado com o especial. Mário. Quem é o Mário? Quem é? Mário. Aquele? Não, venham com essa. Mário, ele é produtor de evento geek, é cosplayer. E vai estar aqui pra gente pra falar um pouco desse assunto, né? Que a gente ama tanto, né? Ah, sim. E sofre no meio, porque ele produz. Então você sabe o que é ser produtor no meio assim, né, gente? Qualquer meio, né? Falou que é produtor, sofre. Sofre. Isso aí. Mário, a gente quer começar polemizando. Vai. Pergunta polêmica. Tem que ter, né? Mário, começando com seu ponto de vista sobre cosplay é arte, Mário? Ah, claro. Assim. Não, Não tem polêmica aí. Mário, isso não é polêmica. Não, jamais. É uma arte que cresceu muito, assim, se popularizou. No início, assim, eu faço cosplay há 14 anos, mais ou menos. Tem uma galera que vem há muito mais tempo que eu, 25, 27 anos, Jeffrey, Cláudia. No início, a coisa começou como um hobby qualquer. As pessoas se encontravam para as antigas feiras, encontros relacionados à cultura oriental. Isso aqui no Brasil, é claro. Para assistir os seus vídeos que vinham do Japão, em japonês, sem legenda. E um ou outro começaram a vir vestidos de seus personagens e aí a coisa começou a surgir meio informal. Hoje tem grandes concursos e falando sobre arte, nesses 14 anos eu vi muitos amigos que surgiram do cosplay trabalhando de diversas formas de arte diferentes, como artistas plásticos, como fotógrafos, como atores propriamente ditos, como sonoplastas, como dubladores, enfim. Cosmaker também. Quem faz os figurinos também, né? Cenógrafos. A gente tem muitos cosmakers aqui no Rio que são formados em cenografia. É, só pra deixar claro, ele atua aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Eu tenho até mais propriedade pra falar do Rio, assim. Eu conheço muitos organizadores e eventos fora do Rio, mas eu tô presa aqui, né? Tanto que a minha página, o Circuito Cosplay RJ, é voltada pro Rio de Janeiro. Divulgando o Circuito RJ. Ninguém viu, isso foi super assim. Explica como é o Circuito Cosplay RJ. O Circuito Cosplay RJ é o seguinte, foi uma iniciativa de muitos anos atrás, quando eu vim da música pro cosplay. Então, quando eu comecei a participar, eu já trabalhava com organização dentro de coral e grupos de música. Quando eu comecei a participar e me inteirar realmente com a parte dos concursos e entender o quão artístico é o negócio do cosplay, com a evolução das categorias, e a gente vai falar disso daqui a pouco, com certeza, veio a ideia de que isso pode ser um pouquinho melhor. Então eu tentei me colocar à margem dos concursos e pensar numa forma de agregar as competições dentro de um todo. Então foi a partir daí que você passou pro backstage da situação? Ainda não. Eu continuei frequentando os eventos como cosplayer, mas já com um olhar mais crítico com relação à organização, esperando uma oportunidade para começar a desenvolver isso. Isso é uma coisa que realmente confunde, principalmente quem começa, né? A coisa de como é o julgamento de um concurso cosplay. O que é avaliado, Mário? Olha, principalmente dentro das suas categorias, cada uma tem sua forma de avaliação. E aí a primeira de todas que surgiu foi o desfile. Até porque, popular, né? pela sua origem, as pessoas iam fantasiadas e para os encontros e começou a ter um grande número de pessoas fantasiadas e decidiram entre si ver qual a roupa que estava mais legal, mais próxima do personagem original. E aí surgiu o desfile. E já na sua origem, é bem detalhado. Né? A sua origem já dizia a qualidade e a fidelidade. Então esses critérios se mantêm no desfile até hoje. Sim. Os principais pontos são a qualidade do acabamento, a qualidade do material em si, como ele foi utilizado e isso tudo dentro da fidelidade com o personagem original. Viu, gente? Até o material é analisado. Tudo é analisado. E a parte importante, né? É difícil julgar a fidelidade porque os juízes não são obrigados a conhecer tudo. Sim. Assim como o carnaval, o participante precisa entregar um material de referência, uma imagem com todos os detalhes e a aparência original do seu personagem para que ele seja utilizado na avaliação. Então não somente o cosplay é importante, a referência que você entrega para que seja julgado através dela, sim, ela conta muito. E é um ponto que muita gente deixa a desejar. É uma dica interessante para quem tá começando. Isso é uma coisa que a gente realmente percebeu, porque até a gente comparando, né? Quando a pessoal, tipo, do teatro, a gente não tem muita coisa com ser idêntico, meio que a gente se permite licenças poéticas. E no cosplay não é permitido, não. Tem que ser igual, até o botãozinho da blusa. Exato, os detalhes do botão da blusa. É muito idêntico, assim. Então, isso demora até pra você se acostumar, talvez, né? Quem tá entrando. Uhum. É claro que a gente tá falando de um padrão mais pro perfil do concurso oriental. É como é a sua maioria aqui. Lógico que existem concursos diferentes, que tem mais um perfil próximo às Comic Cons da vida, que avaliam a criatividade também e tem outros critérios voltados
séries. Né? Sim, como versões steampunk, versão Gender e Flush, são vários tipos de Tem versões. categoria livre também, Sim, né? aí a gente, voltando para as Aí apresentações, aí vai embora. Nossa, que a arte se manifesta mesmo. E o Brasil, você sabe se o Brasil tá sendo referência atualmente no cenário mundial? Sim, o Brasil ainda é o maior campeão do que é conhecido como o Campeonato Mundial de Cosplay. Sério? Olha. O WCS, que é um grande evento mundial, onde a final acontece no Japão. O Brasil tem Maurício e Mônica Somenzari com 2 campeonatos, se eu não me engano. Pelo que me lembro, assim, tem bastante tempo. É uma dupla sensacional. Se eu não me engano, são 3 campeonatos brasileiros. E o maior país abaixo do Brasil ainda não chegou aos 3. E hoje o WCS tem inúmeras etapas de uma final. Eu acho que, se não me engano, são mais de 27 países que participam. É um grande Japão, evento. né, E os 2 últimos, falando pro Rio, né, puxando a sardinha da galera do biscoito, Isso eu vi. os 2 últimos representantes brasileiros são cariocas. É a Mari e o Alan. É interessante falar sobre esses 2, porque provavelmente é um ponto que é legal falar. O cosplay não é coisa de retardado. É uma arte, como a gente diz. Isso é muito bom falar, gente. Tanto a Mari quanto o Alan têm suas carreiras. A Mari é médica e o Alan é um administrador. E os 2 fazem cosplay. E é bem isso é bacana muito legal. isso. Tem gente de todas as áreas no cosplay. Sim, Isso que é bacana, porque a gente tá falando aqui disso, de quem trabalha com arte, mas não necessariamente são artistas que trabalham com isso. São artistas que só desenvolvem sua arte no cosplay, muitos, né? E ainda nessa coisa da região, Mário, quais são, separando, né, pelo país, quais são os estados mais atuantes? Infelizmente, toda a questão artística no país está concentrada no Sudeste. Então, é muito forte o Rio, São Paulo, Minas, no Sul tem uma galera muito boa, tem gente boa em Manaus, tem os amigos de Manaus. Então, o cosplay já tá mega difundido no Brasil inteiro, mas os grandes centros ainda são Rio e São Paulo. Gente, vamos espalhar isso aí pra cima. Vamos espalhar, né? Não, e eu quero fazer uma Tem pergunta. o Sana em Fortaleza, que é maravilhoso. Que é conhecidíssimo também, o Sana, já ouviu falar. Mas eu quero que você fale pra gente, você que atua nas 2 áreas, o que você gosta mais de fazer, Mário? Ficar atrás no backstage ou subir no palco? Olha, eu já tô tanto tempo no backstage, assim, tão envolvido com o backstage, eu dormindo, minha esposa fala que às vezes eu falo sobre isso. Então é muito louco, eu tô tão envolvido com o backstage que eu não me vejo mais tão atuante nos palcos, até porque eu trabalho na organização, seja como coordenador, seja como auxiliar, de quase todos os eventos aqui na capital. Então eu acabo ficando meio que sem ter aonde concorrer. Fiquei muito triste com o cancelamento da Expo Geek, que vocês também ficaram, que é um evento que eu estava preparando alguma coisa, mas eu acabo ficando meio que... Você escolhe alguns pra poder, né? Não pode, não tanta frequência que você fazia antes, no caso. Sim, é muito difícil, até porque vocês, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tive um acréscimo aqui e acabou atrapalhando um pouquinho, né? O que eu tenho lá já ficou meio pra trás, assim. Talvez num filho futuramente, porque quem já não dá mais. Gente, vocês viram aqui que o Mário é super entendido do assunto. Falou um pouco dos eventos com a gente. Eu acho bacana isso, que a parada do cosplay é justamente que a gente vê, principalmente quando o Mário, porque a gente é um bebê, né? Praticamente, quando a gente entrou nessa área. Mas a gente vê que realmente teve um crescimento, assim, bacana, né? Em várias coisas, até eu vejo que até as premiações são absurdas, né, gente? Antes, bem nos primórdios, os concursos aconteciam, as premiações eram um cata-cata dos estandistas. E a coisa começou evoluindo para as grandes ligas. Hoje você tem, a gente tá falando sobre coordenação, e aqui no Rio a gente tem o Marcelo, que é conhecido como Marcelo Vingard, esposo da Thaís Yu, que são 2 cosplayers que já representaram o Brasil no Japão. O Marcelo, ele é responsável, direto e indireto, pela coordenação dos grandes eventos. Eu tô bem abaixo dele na cadeia hierárquica ainda. Ele CCXP, tem a Comic Game Con. XP, BGS, todos esses eventos são sobre E o prêmio da Comic Con é um carro. É um carro, assim. Coisa boba, assim, mais suave. básica. Um carrinho. E é compreensível a dedicação dos... Porque, assim, os finalistas da Comic Con, os que ganham, pelo menos, são coisas absurdas que eles apresentam, assim, digna de filme, de efeito especial de filme, assim. E é compreensível, né? Sim, a dedicação, né, pra aquilo. São pessoas muito focadas. Os 2 últimos campeões são até um casal, é a Jake e o Samui, são de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecê-los no julgamento do Anime Star, que é um evento que eu faço a coordenação. Conversando com eles e vendo o material que eles produziram, você já consegue perceber que existe um outro nível
nível, mas não um nível com relação à técnica em si só. Dedicação, ensaio. E isso é importante em qualquer tipo de arte. Isso prova que o cosplay é uma arte. Tem uma galera muito boa aí, crescendo, desenvolvendo o cosplay porque se dedicam e praticam e treinam. Então esse é o conselho que a gente dá pra todo mundo aí que quer entrar nesse hobby. Estuda, se dedica, você vai perceber, assim, a sua própria é evolução, nítido né? a evolução do negócio e o quão artístico é. Você que gosta de arte e não conhece o cosplay. Quanto mais você ensaiar ou se profissionalizar, enfim, você vai evoluir mais, vai ficar melhor e isso vai estar visível no seu trabalho. Porque assim, cosplay também não deixa de ser um trabalho, Sim, né? sim, Se você se muita dedica, gente, não deixa de ser. Os personagens vivos estão aí pra... Sim, a gente trabalha com isso, ele acabou de dar, ele mesmo trabalha com isso, né? Então, é isso, gente. Então, a gente quer que vocês pesquisem, que fiquem ligados no hobby, que hoje em dia já não é mais só um hobby, pra vocês verem que realmente aí é um nicho artístico que é muito interessante. A gente vai com certeza falar mais de cosplay aqui no canal. Com certeza. E não vamos nem ficar pedindo pra vocês curtir, ficar fazendo comentário, porque não tem tempo mais pra isso. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Sabe aí, né? Acompanha a Sininho, gente. curte, compartilha, Falei segue que o não tem Mário tempo, nas redes Bárbara, sociais. Já não tem falei, tempo. desculpa aí. Tchau, até a próxima.